Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Divas. Eu sou a Júlia, tô aqui com as meninas. Rebeca, Duda, Júlia. Hoje o episódio vai ser um guia de como sobreviver a um final de período, de semestre. Independente se você tá na faculdade, se você trabalha, se você tá na escola. A gente vai contar aqui as nossas experiências lidando ou não lidando com o final de semestre. Então é isso, meninas. Pra começar, eu queria perguntar pra vocês o que vocês sentem que mais afeta, assim. Se são prazos, se são os trabalhos, se são... Acho que é um pouco de tudo. Um pouco de tudo, né? É, porque assim, o prazo sempre me quebra porque eu sempre acho que vai dar tempo. Uhum. Aí eu deixo assim, uma semana antes, eu começo, aí ele acontece e dá tudo certo. Mas é pura sorte mesmo. Não, sim. Pura sorte. Sempre acontece isso, né? Tipo assim, você vai levando com a barriga. Levando. E aí realmente sempre dá certo. Então Sempre. você fala, então sempre consigo fazer Então isso. vai dar então certo sempre eu sempre. vou fazer. Exato. Mas é um equilíbrio de tudo. O prazo ele nunca foi um problema. Justamente por sempre dar certo. Mas eu acho que a minha própria organização mesmo que é um problema. Uhum. Do tipo, dá tempo. Semana, um dia antes, eu consigo estudar da Dá prova. Ou então você vai assim, tal dia eu vou estudar tal coisa, tal dia eu vou fazer tal coisa. E aí você já não faz o primeiro, aí já o segundo. Exato, Aí vai o segundo. acumulando. Uhum. Eu acho Exato. que comigo é, tipo, não saber se o trabalho tá muito bem feito. Ou se é, tipo, que foi aquilo que o professor pediu. Uhum. Porque eu tenho medo de fazer um trabalho, o trabalho ficar ótimo, chegar na hora. Então, o trabalho tá muito bom, mas não foi isso que eu pedi. Eu tenho muito pavor Nossa, com eu isso. era um desespero. Aí eu fico revendo, eu fico assim, mas tá dentro dos critérios que ele pediu, sei lá do quê? Aí eu fico um pouco paranoica. Cara, eu acho que eu nunca Não, eu parei fico- pra pensar nisso. Eu fico paranoica se eu perdi alguma informação. Porque às vezes eu não presto muita de atenção prazo. na hora, tipo, de como é que tem que ser feito o trabalho. Normalmente eu não presto muita atenção. Eu sempre penso que vai ter alguém anotando. Pra e você que esse depois alguém vai me perguntar. passar depois. Vai e mandar eu vou foto no saber grupo. depois. Exatamente, eu sempre penso isso. Sabe quando o professor escreve no quadro, tipo, trabalho do final de período? Sim. Aí eu nunca tiro foto. Eu sempre tiro. penso que alguém vai tirar, Isso nunca alguém tiro. vai mandar no grupo, então não tem necessidade de eu abrir a câmera do meu celular e fazer isso. Aí eu fico meio paranoica depois com isso. Cara, eu acho muito engraçado que sempre no começo de período, assim, quando eles botam trabalho no quadro, você fica pensando, nossa, tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. É só no final do semestre, julho. dá tempo. E aí você acorda e, tipo assim, última semana de aula, e você tem que fazer o Tem trabalho. que fazer. E aí a gente entende por que colocaram no início. Exato. Era um trabalho. Nossa, por isso que Era você um avisou sim, lá no um começo. trabalho. Comigo foi assim, esse último agora. Porque eu falei, meu Deus, então era por isso que eu tinha que Era fazer por toda isso. essa entrevista e todo esse Era por tempo. isso. Não, eu fiquei meio sem entender também, porque na primeira semana de aula já passaram os trabalhos do período inteiro. Sim. Aí eu fiquei, gente, que ansiedade. Acalma. Nossa, Que pressa. Pensa num bicho ansioso, Pra velho. que tudo isso? Exato. Mas aí eu tô entendendo agora, né? A gente tá na reta Sim. final, última semana. E Dá pra perceber um pouco, né? Dá. Dessa Tá pressa sentindo, do né, o professor. O clima. pesado. Pesado. Todo mundo meio ansioso, com Nossa. café na mão. E como é que vocês dividem a vida de vocês pra vocês não surtarem, né? Ou vocês surtam mesmo? Não, a gente surta mesmo. Surta mesmo. Eu também Mas surto um tenta pouco. dividir pra tentar não morrer, né? Que eu acho Pra que, tentar tipo, não morrer. surtar, tudo bem. Aham. Mas você ficar um dia inteiro surtando, 24 horas, eu já É acho complicado. puxado. Porque aí você também já perde tempo. Eu separo um tempo, tipo assim, tem muita coisa pra fazer. Eu não vou Aham. conseguir sentar agora e resolver tudo, porque eu tô nervosa. Eu surto, eu boto uma música, eu fico andando, eu começo a dançar, eu dou uma desopilada. E aí depois eu sento, pronto, agora tem que fazer alguma coisa, sabe? Eu sou mais do lado dramática. Eu surto, tipo assim, deitada no chão, assim. Ai, não acredito que eu deixei tudo pra última hora. E eu surto assim. Aí depois eu falo assim, nossa, que drama, né, diva? Vamos querer, vamos Vamos querer. fazer. Nossa, Eu sempre faço fico isso. vivendo pelo dia em que eu vou entregar o trabalho, tipo, acabou. Sim. Eu fico fazendo, Aham. pensando nisso. Vai acabar, vai Vai acabar. acabar. Tá acabando, É um tá acabando. alívio. E aí quando É um chega, alívio. você fica, meu Deus. Graças a Exatamente. Deus, entreguei essa merda. Mas vocês têm alguma coisa pra vocês, tipo, se organizarem? Porque a nossa vida não é só a faculdade, né? A gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida social, quem trabalha, quem estuda por fora. Tipo um planner, que você diz? Não, mas Acho tipo, que uma é organização uma pessoal. organização pessoal, não precisa ser pessoal. pleno. É. Sim, Pessoal, na sua é. cabeça. Você faz onde você quiser. Entendi. Depende, porque eu não sou a pessoa da agenda. Exatamente, Eu ia falar anoto isso. tudo no meu cérebro. Não, eu sou da agenda. Eu sou da Gente, agenda, sim, gente. eu sou da agenda. Eu sou muito uma senhorinha Eu que eu tenho também. uma agenda pra tudo. Aí eu Anoto boto tudo. data, eu boto horário, eu faço isso. Eu Senão nunca eu esqueço. consigo seguir, gente, isso. E não é nem então que nem eu- tento. Não é nem que eu esqueça, mas eu me motivo que isso aqui é legal na minha vida. E eu Tipo, adoro, ai, tipo, que ter aquela bonitinho. satisfação de botar um monte de coisa que eu tenho que fazer durante o dia e dar o check. Ai, é Gente, maravilhoso. aquilo ali, eu faço assim, ó, check, desce um peso aqui das minhas peso costas. maravilhoso. Vocês não Eu têm entendo. ideia. É Não, muito eu bom. queria ser essa pessoa da agenda. Eu
acho assim, É maravilhoso. tudo quem é super organizado. Tanto que todo ano eu compro uma agenda física. E nunca usa. Aí eu uso Eu sou até assim. fevereiro, normalmente. Sim. Depois de fevereiro, acabou. A Acabou. agenda tá toda em branco, eu uso pra anotar qualquer coisa. Qualquer tipo, coisa. preciso anotar um Um número. trabalho. Aí fica na agenda, perdido. A do papel eu não sou tão apegada, não. Eu deixo mais em casa, pra se eu precisar. Mas o meu Notas, ele tem o meu calendário do Sim. ano todinho. Que eu fico muito satisfeita, porque eu apago, assim, a frase. Caraca, Aham. fiz. Dá, É aham. maravilhoso. Eu amo, no Notas, eu amo que a bolinha, Aquele sabe? check, Que você sim. aperta. Eu gosto da Ai, bolinha. amo. cara, Mas eu não maravilhoso. uso como agenda. Eu uso, tipo assim, eu preciso comprar tal coisa. Eu, tipo, faço a listinha, aí eu vou... Ai, Não te É maravilhoso. Eu também, tipo, wishlist. É pra isso que a gente Exato, usa. Aham. É pra isso que a gente usa. Mas vocês sentem, assim, essa dificuldade de administrar as áreas da vida de vocês? Porque às vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas. Por exemplo, ter vida social, final de período é Não, quase tem. impossível. é. É impossível você, tipo, fazer todos os trabalhos e ir bem em todos Ir bem, eles. Sim. E, tipo, Sair de ainda casa e ir pra sair de festa. casa. Exatamente. Tipo é muito assim, difícil. nesse período, eu dou muito mais prioridade pra fazer trabalho e prova. E eu Sim. esqueço um pouco da vida social. Tipo, eu tento ao máximo fazer alguma coisa final de sábado pra também não ficar depressiva uma semana em casa sem fazer nada. Mas, tipo assim, eu dou prioridade. Porque senão, tipo, eu penso assim, se você vai se divertir, você vai fazer um monte de coisa, você deixa os seus trabalhos acumulados, depois é você que vai ter que resolver. Então, se ajuda. Se ajuda. Faz as suas coisas, depois você vai fazer. Tipo, depois você vai se divertir, você vai pra festa, você vai fazer qualquer coisa. Exato. é verdade. Eu acho que é muito um equilíbrio. Não. Do tipo... Sim, não, mas eu me sinto até culpada às vezes. Tipo, quando eu saio, eu sei que eu tenho coisa pra fazer, eu não consigo Você não aproveitar. aproveita. Às vezes, tipo, eu fico meio assim. A cabeça Nossa, fica no é, trabalho, né? tipo, Eu ai, tinha que amanhã. estar em casa estudando. Nossa, ainda mais domingo, sabe? Quando você sai sábado, aí você pensa assim, nossa, amanhã, domingo, eu vou ter que fazer tal coisa, porque eu não fiz antes. Aí me pega. Às vezes eu não gosto muito de me organizar, assim, tipo, esse dia eu vou fazer tal coisa, esse dia eu vou fazer tal coisa, porque, por exemplo, se eu tenho um trabalho pra entregar semana que vem, muitos, né, no caso, a gente tem muitos pra entregar semana que vem. Aí, vamos supor, eu me organizo que amanhã eu vou fazer o trabalho de fotografia. Gente, eu fico sofrendo até amanhã. Sim. Eu fico sofrendo pensando, meu Deus, eu vou ter que fazer esse trabalho de fotografia amanhã. E eu fico nervosa de não conseguir Por isso dar que eu passo tempo. pra hoje. Aí e eu fico na paranoia de, meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu não peguei alguma informação? Será que eu vou conseguir fazer? Eu sempre fico isso. Eu falo assim, cara, tipo assim, eu nem tento. Sabe quando você não tenta, mas você vê e fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Uhum. E você faz, eu falo, gente, eu sei escrever. Eu fiquei assim, tipo, eu sei escrever, Olha só né? como eu consigo. Exato, é só ir lá e escrever. Tipo, fazer o que você aprendeu o semestre inteiro. E às vezes eu fico isso, tipo, Eu também. sofrendo por antecipação. Eu faço também muito fico isso. E um pouco também do que a Becca falou de... O que foi mesmo que você Do falou? que eu falei? Do que ela falou? De, tipo assim, chegar e fazer um trabalho completamente diferente. Sim. Eu tenho Tanto muito que medo. quando vocês vão estar me escrevendo a Aham. matéria, eu fiquei... Quando vocês acabarem, vocês me mandam. Eu não vou Pra eu copiar, saber se não. eu tô fazendo muito isso. Eu falei, eu não vou copiar. É É só... pra saber se eu tô no mesmo Se eu tô no mesmo- formato. E eu não sei se vocês passaram isso também, tipo, com a matéria que a gente teve que entregar da Dani, porque ela passou isso há muito tempo, né, gente? Sim. Só que eu Sim. fiz, tipo, uma semana antes de entregar. E aí, nisso, eu fiquei assim, legal, não, é fácil, é só escrever aqui uma redação. Porque eu não Ih, tinha amiga. ainda. Cara, não, porque eu não tinha parado pra ler o que ela pediu. Aí eu só Aham. fiz assim, não, beleza, porque eu tenho WordPress, então, tipo assim, eu vejo as matérias e tal. Aí quando ela botou lá todos os requisitos, eu fiquei assim, ih, gente, eu acho que eu não vou saber fazer isso, não. Eu fiz igual a Duda. Não Exato. acho que eu vou saber fazer isso. Aí quando falou entrevistar no mínimo 3 pessoas, eu só tinha entrevistado uma. Eu vi isso também. Só que aí eu fiz assim, não, eu vou dar um jeito. Gente, eu saí mandando mensagem pra todo mundo. Eu falei assim, mas tem que resolver, vou ter que resolver. Vai dar Eu tempo, saí vai dar mandando, eu já faço o Exato. coque, eu já faço assim, vambora. Aí eu fiz eu mandei mensagem, eu faço meu coque, aí eu mandei, tipo, mensagem pra todo mundo. Eu consegui resolver tudo em um dia. Tipo, eu fiquei de frente pro computador, comendo de frente pro computador, fazendo tudo. Aí, tipo assim, consegui, mandei mensagem, escrevi a matéria tudo em um dia. E aí, tipo assim, agora a Dani tá corrigindo. Mas eu fiquei, gente, por que eu não fiz isso antes, né? Exato. Por que eu não fui fazendo Aham. por parte? Eu Eu não pensei isso fiz. também. Eu não Eu- me- Pode Desculpa. falar. Não, é porque eu falei, eu terminei completamente também um dia antes. Uhum. Tipo, de entregar. E aí é muito bom que você fica assim, nossa, que alívio, Que sabe? alívio. O Aham. alívio é, tipo, bizarro, porque você... É um peso. Ainda é um mais, peso. cara, é porque, tipo, isso era é a coisa mais pesada pra mim no semestre, porque eu tava com muito medo A mesmo. matéria dela? A Sim. matéria dela. Não, a matéria específica, o trabalho. Aham. A matéria. Porque eu fiquei com muito... Porque vai pra um site real, entende? Tipo... As pessoas vão ler. Exato, É, então eu e- falei, meu Deus. Além que a gente não teve a aula de escrita, por exemplo. Eu achava de fato que eu ia ter que fazer uma redação dissertativa argumentativa um texto e eu ia ter escrito. essa capacidade, mas eu vi que não, aí eu chorei mesmo. Vocês fiquei têm muito- alguma dificuldade, assim, específica? Porque, tipo, eu tenho muita dificuldade com rede social. Rede social de comunicação mesmo. Então, por exemplo, a Dani mandou um vídeo no grupo mostrando como mexer no WordPress e como
formatar a matéria inteira. Aí ontem ela foi falar, gente, eu não acredito no que eu vi nas matérias. E aí ela começou a falar todos os erros que um monte de gente cometeu. E aí a gente ficou assim, meu Deus, mas tipo, a gente não sabia. Exato. Aí quando eu fui ver, ela mandou como fazia no grupo. Eu passei a mesma coisa. Amiga, literalmente eu falei, uma raiva. mas quando que ela falou dessas regras? Essa mulher tá Eu cobrando tinha que isso. adivinhar. Tadinha, ela mandou tudo bonitinho. A gente falando, olha aqui, gente. Ela mandou um tutorial. Ela gente. mandou um tutorial no tutorial. vídeo. E eu assim, desde quando? Tipo, ela não falou nada disso. Como é que ela... Mano, a assinatura me pegou muito de surpresa. A assinatura me pegou Gente, muito. mas aparece meu nome lá embaixo. Ué, que eu vou assinar? Meu usuário tá ali. Ai, sério, isso é muito assim. E qual a dificuldade de vocês? Em quê? A minha, por exemplo, a rede social é olhar sim, o sim. grupo, olhar o WhatsApp. sim. Eu odeio, eu sou péssima nisso. Vocês têm alguma coisa assim específica que é a dificuldade de vocês? Ah, eu acho que não. Assim, Nossa, gente, vocês são maravilhosos. Eu não tô conseguindo pensar em nada. É, eu acho também que é porque não. no Por exemplo, a Ju começo... falou que é prazo, né? Tipo, vocês eu tenho um Ah, problema tá. com prazo. de se organizar até a data Sim. de entrega, por exemplo. Eu tenho um problema com organização, só que eu faço igual a Beca, assim. Quando enche meu saco, que eu já tô surtando mesmo, eu resolvo e faço tudo no mesmo dia. Eu arrumo meu quarto, eu faço trabalho, eu lavo a louça, eu faço tudo que eu tenho pra fazer pra ver se desafoga. E normalmente funciona. Só que é tudo pro último dia. Eu acho que eu sofro de antecipação mesmo. Tipo, É, exato. eu fico sofrendo muito ao invés de só tentar fazer alguma coisa que eu... Aí no dia que eu pego e faço, eu me sinto uma idiota. Que eu vi que eu poderia ter feito antes e não era tão difícil quanto eu achava que era. Aham. Então acho que esse é o que eu sofro. Isso, amiga. O meu, acho que é isso. É, tipo, não saber se o trabalho tá, tipo, do jeito certo. Ou se, tipo assim, eu tenho muito essa paranoia de, tipo... Será que eu dei meus 100% nesse trabalho? Sim. Será que eu fiz tudo que tava ao meu alcance? Porque às vezes, tipo assim, eu odeio fazer trabalho, tipo, mal feito. Eu odeio. Ainda mais assinar meu nome num trabalho que tá mal feito. Juro, eu sofro muito com isso. muito. Então, tipo assim, eu faço o trabalho perfeito, eu fico revendo tudo que eu fiz, eu fico lendo, tipo assim, palavra por palavra, pra ver se eu escrevi certo. E aí no final eu falo assim, gente, será que tá bom? Aí eu tenho que ficar pedindo opinião. Eu odeio ficar tipo, o que você achou do meu trabalho? também odeio. Eu não gosto. Porque cada pessoa tem uma opinião. Se Sim. for se basear, você vai ficar doida. Aí eu só pergunto pra minha mãe. Eu falo assim, mãe, você gostou? A minha mãe fala, gostei, publiquei. Quando ela fala, ai, filha, apaguei. Eu já nem termino. Eu só falo assim, beleza então, tô Nossa, apagando. os últimos slides que eu fiz, eu mostrei, tipo assim, pro meu irmão e pra minha cunhada. Porque eu falei, gente, presta atenção. Dá pra ler direito? Tipo, no meu computador, sabe? Dá pra ler direito? Tá bagunçado? O que vocês acharam? Aí eles, não, dá pra ler, não sei o que. Aí eu falei, beleza então tá certo. Tipo, quando eu termino um trabalho assim, 100%, eu não gosto nem de ficar pensando, sabe? também. Você gosta de apresentar, Eu acabou. apago também. Acabou. Exatamente. Eu não gosto de ficar, tipo, sabe? Macetando odeio. aquilo. Não sei se posso falar. Pode, sim. Enfim, na minha cabeça. Sim, eu entendi. Enfim, Saiu tão Eu natural. entendi. Ela só pensou depois. Ai, Não, mas tá enfim. tudo bem. É um bate-papo, né, gente? É um bate-papo. É um É bate-papo. natural. Porque É natural. nenhuma experiência. É individual. Uma coisa que eu fico com medo também é porque eu sou muito prática. E eu acabo resumindo muitas coisas. E aí, nessa de eu resumir muito, eu fico com medo de eu pular alguma coisa. Porque tudo que tiver a oportunidade de abreviar, de resumir, de simplificar, eu tô simplificando, Sim. sabe? Sim. Eu tenho muito esse... Vambora, né? Esse vambora, vamos acabar resolver logo, que eu quero, tipo, acabar. Cara, eu sou muito assim com trabalho. Eu sou Principalmente muito. trabalho em grupo, sabe? Tipo assim, eu gosto de Não fazer gosto de tudo. enrolação. Exato. Vamos dividir? Sim, Vamos vamos. dividir. Aham, tipo, Cada um acabou, faz acabou. isso, acabou. Sim. Quando no final a gente junta tudo, acabou. Eu sou assim Aí, também. assim. Eu gosto de ser Quanto puder prática. adiantar minha vida. Cara, Exato, eu detesto sim. o trabalho em grupo. não Eu gosto. odeio o trabalho em grupo. Sério, Se eu pudesse gente? fazer tudo sozinha, eu faria tudo sozinha. Porque trabalho em grupo me estressa muito. Até todo mundo entrar num consenso de, tipo assim, é isso que a gente vai fazer, eu já fiquei, assim, nervosa o suficiente. Então, tipo assim, o trabalho individual é aquilo. Você faz do jeito que você quer, sai do jeito que você quer e você não se estressa por ninguém sem ser você. Então, assim, é mais fácil de manusear, eu prefiro. Cara, entrar todo mundo em consenso é muito difícil. Eu acho E, tipo assim, cansativo. e tem que ser a pessoa. Todo mundo tem que ser no meio termo. Tipo assim, você não pode não ligar a ponto de, tipo, vai qualquer coisa. E não também pode ser não querer chato. demais, tipo, só o meu Cobrar jeito, tudo. entendeu? Sim. Então tem que ser, tipo. E Você eu tem acho que que o entender. pior disso é, tipo assim, você fazer trabalho com pessoas que você ainda não conhece muito. Nossa, e você não sabe como faz. Primeiro semestre. Porque, tipo, não, eu tô passando por isso porque eu, nesse semestre, tipo assim, eu caí em cada turma com pessoas diferentes. Então, Ai, assim, que todos horror. os trabalhos que eu São tô, grupos não tô com diferentes. nenhuma, tipo assim, Uhum. acho que eu só tô com uma pessoa em 2 trabalhos, mas o resto é tudo diferente. Então, assim, você analisar o que cada um vai fazer. Tem gente que não faz nada. Tem gente que não se Dá um manifesta. ódio. Ou quando faz tudo bem mal feito, né? Então, Sim. assim, aí você fica, caraca, gente, colei com pessoas erradas pra fazer o trabalho.
trabalhos que se faz desperto. É muito chato, não dá. Eu acho que pra mim depende. Eu gosto de fazer trabalho sozinha, mas tem alguns trabalhos que eu acho gostoso, assim, o processo, sabe? Você Exato. vê o resultado final. Mas uma coisa que me irrita muito também é grupos, milhões de grupos no WhatsApp. Nossa. Isso me irrita muito. Cara, Nossa, eu me saí irrita de muito. vários Eu tenho esses matéria dias. do ano passado, de grupo, do WhatsApp. Você não apaga, E não? o que me irrita Sei lá, fica lá. Mas me é irrita. que os nossos grupos de trabalho são quase sempre os mesmos. As mesmas Normalmente, pessoas. Sim. só muda, tipo, uma pessoa ou outra. Aí a gente fica com 5 grupos diferentes por causa de uma ou duas pessoa. pessoas. Pra gente poder se comunicar. Nossa, eu odeio. Ai, Isso me irrita que muito. ódio. Mano, Aí chega um momento que eu não sei mais qual é o nome do grupo. Eu Qual não é o sei grupo? quem que tá quem que que mudou tá? em Não cada sei. grupo. cara, quando eu vejo que criaram um grupo novo e me botaram, eu já reviro o olho. Tipo assim, eu fico muito irritada. Eu falo, pra quê? Tanto que eu não falo, né? Eu não falo nem no privado nem no grupo. Mas, tipo assim, mas eu leio tudo. A falar é outra coisa. A Mas que eu menos leio. fala no A que grupo. menos Ela só comenta do nada assim, gostei, gente. Gente, eu amo vocês. Eu amo vocês. Mas, nossa, Gente, eu acho tudo, porque ela lê 200 mensagens eu e realmente resume tudo. leio. Eu Gente, sei. achei ótimo. Gente, adorei a ideia. Eu acho Total. Não, igual ontem eu mandei a pauta, eu mandei o coisa do roteiro. Ela reagiu minha mensagem hoje de manhã. Eu acordei e tava lá. Duda reagiu sua mensagem. Eu no assim no coração. treino, eu assim no treino. Amei. Não, mas é porque a gente já tinha conversado antes. Sim, a ontem. gente já conversado. Então eu já sabia da pauta. Mas eu, cara, não tenho paciência pra grupo de WhatsApp, de verdade. Ai, também gente, não tem como. Nossa, então, ou então quando eu entro, eu vejo, tipo assim, sabe quando o 1000 grupo ficou mensagens. animado? E aí eu vejo 400 Ah, não. mensagens. Eu falo, alguém eu não ligo. resume. Eu arquivo. leio. Alguém resume. Eu arquivo. Nossa, tem muito grupo Aí pega uma arquivado. piada Muitos. interna, eu já fico chateada. Quando pega uma piada interna, eu não tava E eu não na tô hora. no grupo. Aí eu falo assim, ué, mas você fome não batendo. leu? Exato, assim, ué, mas você não leu? Aí eu, ué. Mano, ideia. E daí? Eu tô no grupo. E vocês têm alguma história engraçada, assim, alguma situação que aconteceu e, tipo, nossa, esqueci que eu tinha um trabalho, esqueci que eu tinha uma prova. Não sei se engraçada. É bem triste. Bem triste? gente. Rezou. Não, gente, é porque no terceiro ano eu tinha. Achava muito puxado. Porque eu tive a sensação que o primeiro e o segundo era fundamental. Uma sensação de fundamental. Sim. Você chega no terceiro, o ensino médio inteiro é o terceiro ano. E eu não conseguia fazer nenhuma prova. Eu surtei, porque eu esqueci completamente como é que estudava física. Eu não aprendi até hoje. Não, eu não aprendi também, não. Mas até hoje. No terceiro ano, eu cheguei como se eu não soubesse nada do primeiro e do segundo. Sim, porque o sim. terceiro é o resumo de tudo, né? Sim. E eu achei que eu ia surtar, que eu não ia passar e que eu ia repetir de ano. Aí a ansiedade veio. Nossa, é porque Cara, a gente exato. pegou a época da pandemia, né, da aula online. Ai, horrível. Exato. Eu fiz, acho que o nome Meu- e o primeiro. É, Meu o nome primeiro primeiro. foi Nome completamente primeiro. online. Então, pegar, assim, ensino médio online é tenso. É muito tenso. Não, e tipo, cara, o final do terceiro ano é uma bagunça, né? Porque ninguém liga mais. Ninguém liga Ninguém mais. E aí, tipo assim, cara, Eu só quero ir fez embora. Enem, acabou a escola. Tipo assim, É, acabou. depois Acabou, que você tamo fez livre. o... Se eu Exato. tô de recuperação, não importa. Exatamente. Eu fiz o Enem, e aí tá vocês ótimo. fazem nada na aula Ai, gente, inteira. Vou falar uma coisa muito ruim agora. Vai ter que falar. É, não façam isso. Mas na minha época do terceiro ano, eu não aguentava mais pisar dentro da minha escola. Tipo, sabe? Eu Sim. acordava de mau humor já, Sim. pensando que eu tinha que colocar aquela blusa feia da minha escola. Aquele uniforme. Aquele nossa. uniforme horroroso. Eu não aguentava mais. Aí, tipo, pelo menos uma vez na semana eu me dava o direito de faltar. Uma Uma vez na semaninha. Porque, tipo, meus pais, eles não ficavam Sexta-feira. muito no meu pé. Eles só Uhum. ficavam, tipo, você tá indo bem? Você tá entendendo a matéria? Então, ok. Sabe? Então, Uhum. ok. Aí, tipo, tinha dias que eu acordava e eu... Ai, vai ser hoje. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Eu hoje, assim. É. Assim. Gente, que bizarro. Eu não sou assim, não, na época Você da não era escola. assim? Porque a minha Nossa, experiência de faltava escola foi muito muito terceiro boa. ano. Jura? A minha O meu experiência ensino de médio escola... também. O meu ensino médio foi muito bom. Tipo, oitavo ano, nono ano, não. Meio cagado. Uhum. Mas assim, ensino médio foi muito bom. Aí tinha dia de trote, tinha umas coisas assim. Eu tive Aí ficava- trote. E foi muito bom, porque os meus professores eram muito bons. Tanto que, Aham. tipo assim, quando terminou a escola, eu chorei horrores. Tipo, não Ih, porque... gente. Eu chorei horrores. Eu também chorei. Eu também chorei. Não, eu chorei eu fiquei também. mal, porque eu fiquei assim, gente, eu nunca mais vou vir. Eu tô igual aquele meme da Larissa Manoela. Qual foi o melhor ano da sua escola? Porque eu saí. Cara, mas é bizarro, porque Eu chorei cada um muito. teve uma experiência. Tipo, eu chorei muito porque eu Arroba fiquei... Giovana Chaves. Hashtag colega de trabalho. Colega de trabalho. Ai, até perdi o que eu tava falando, cara. Eu tinha que falar de Giovana Chaves. Você gostou? Você Não, chorou. mas é porque é bizarro, porque, tipo assim, cada um teve uma experiência na escola. A Julia falando assim, ai, eu amei quando acabou. Nossa, não eu, aguentava amei. mais. Eu não chorei, tipo, ai, meu Deus, não vou ter mais aula. Mas, tipo assim, meu Deus, essa fase acabou. Eu comecei sim, a ficar, não. não. Eu fiquei assim, meu Deus, Júlia.
Comigo foi assim também, eu posso Eu falar. fiquei assim, gente, essa fase acabou. Eu não vou mais, tipo assim, vir. E eu morava pertinho, né, da escola. Eu Então também. ficava, gente, eu não vou mais subir essa rua aqui pra ir pra faculdade. Faculdade. Minha filha. Ah, eu trabalho. 2 anos aí. Pra ir pra escola. Eu fiquei assim, eu comecei a entrar numa crise, tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Tanto que aí a gente surtou, saiu da cidade e veio pro Rio de Janeiro. Mas assim, foi um surto, gente, mas é. Ai, mas eu sou uma mistura um pouco dos dois, porque eu não aguentava mais estudar, eu não aguentava mais, eu queria sair. Mas eu amava os professores, Eu era eles assim. eram tão Ah, eu amava fofos. também. E dia de trote, gente, era maravilhoso, Era porque eu não muito precisava bom. usar uniforme Gente, feio, dia do horroroso. trote de Ah, eu pijama. amava. De Gente, aquilo era perfeito. Era maravilhoso. E Teresópolis é muito frio. Gente, eu ia Licença com... poética. Gente, eu ia toda agasalhada com meu travesseirinho de pantufa, assim, ó. Andando bem no meio da tranquila. rua, tranquila. Então, assim, minha experiência foi ótima. Foi ótimo. O que eu Eu adorava. gostava dos trotes dos professores. Eu amava. Mas assim, Não. quando acabou, pra mim foi libertador. Não, foi libertador também. Tipo assim, depois que quando tudo acabou. Mas eu acho que a última semana foi, tipo, Último muito dia de aula. emocional. É um Nossa. baque. Cara, a minha melhor amiga, ela odiava ir pra escola. Tipo assim, ela ia de saco cheio todo Eu? dia. E tipo A assim, Júlia. ela reclamava, ela falava, nossa, não aguento mais, não aguento mais, a hora de acabar. No último dia ela chorou tanto, tanto, É. tanto. A E eu fiquei bichinha, assim, gente. uai, Você não era você que não queria. você não falou que odiava? Eu levantei a mão e falei, dei glória a Deus, aleluia. A Júlia E foi jogando. embora, né? E fui embora. E foi Nossa, embora. eu nunca A chorei Júlia por causa saindo da escola e saindo do grupo da escola. Saindo do grupo da turma. Automaticamente. Eu tô no grupo da turma até hoje, do meu Eu terceirão. também tô. E eu não saí. Eu não sei se eu tô. Eu tô. Não sei se eu tô. Mas é isso, assim, não façam isso de faltar. Não façam Igual isso, eu falava. Não gente. faltem na Porque escola. assim, eu faltava porque eu ia bem, tipo, eu ia bem nas Aham. provas, então aí eu me Sim. dava essa. Era um mimo. Um mimo. Era um mimo. Saúde mental. Gente, que eu era um mimo. Era um mimo. Era um mimo. Às vezes eu me dou esse mimo. Na faculdade Na não fa- tanto, né? E, gente, Porque eu me dou esse faculdade é mimo cada um direto. por si. Eu me dou mais na trabalha aqui faculdade também, do né? Eu que me na dou esse mimo escola. mais na faculdade do que na escola Eu também. dava É porque eu me na saio escola. melhor aqui do que na escola. Na Porque escola eu era um aqui- pesadelo. 7. 7 era minha nota ótima. Exato. Nossa, eu tirei 7 hoje. Passei, tá tudo Hoje em certo. dia, se eu tiro 7 aqui na Vega, eu fico... Gente, é que eu bizarro. fiz? Tipo assim, eu não Morri. sei vocês, mas eu sou muito mais rígida comigo na faculdade do que na escola, Sim. com nota. Com coisa de nota. Na escola eu era, tipo assim, minha média era 6. A média da minha escola era 6, né? Quando eu tirava 6.1, gente, eu saía assim, mãe, tirei 6.1, passei, tranquilo. Uhum. Aqui, se tipo assim, eu fico na média, eu começo a ficar assim. O que eu fiz de Meu errado? Deus. Sim. O que eu fiz? Eu E a começo a bolsa? rever. E a bolsa? Uai. Eu me Eu começo a cobro surtar. muito. Esse negócio que você falou de cobrança, de estar tudo certinho no trabalho, de acordo com o que o professor pediu, eu tenho comigo mesma. Eu também Se tá de tenho. acordo com o que eu gosto. Aham. Se o trabalho tá Se eu bonito fiz e o meu bem melhor. feito. Exato. Eu fico muito padrão paranoica. Júlia. No padrão Júlia, porque às vezes eu acho, tá muito sem graça. Uhum. Parece que tá BNT demais, que eu tenho um problema sério. Eu odeio a BNT. Ah, eu não tem também. nada paparicado, gente. Criatividade, uma corzinha. não tem Outra uma coisa que eu cor. odeio é a BNT e esse negócio que a gente tem que fazer os trabalhos. ODS. Sim. ODS. ODS. Gente, eu não curto Gente, tanto essa supera. palavra quando eu escuto aqui na Eu não faculdade. aguento mais. A gente vai zerar todas as ODS até o final da faculdade. E, tipo, meio assim, a gente consegue dar um jeito de fazer o que a gente quer. Sim. A gente É. tem que fazer um trabalho baseado em ODS e a gente falou sobre moda. Foi. A gente falou Consumismo. 15 minutos falando Consumismo. sobre Shein. Sobre moda. Shein. Sobre Shein, sobre Zara, Exato. sobre mil coisas. Mas alguém tem alguma história Eu acho que não. assim, engraçada? Teve uma vez, eu lembro que eu cheguei na escola, isso tem muito tempo. Eu era, tipo, do fundamental. E aí falaram, porque a prova de inglês... Aí eu... Prova? Como assim prova de inglês? Tipo, eu entrei em desespero, aí eu estudei uns 15 minutos antes, acabou que eu fui bem. Olha, Diva, Graças a Deus. arrasou. Mas eu entrei em desespero. Não, sim. Não, Eu tenho... tinha. Ai, fala. Não, é porque fala você. eu acho que você pode ter a mesma experiência que eu, que é chegar e tá todo mundo de cartolina. Não. Vocês nunca Nossa, passaram por Nunca isso? passei por isso. E o, não. mãe, tem que E o comprar mãe mais tem que gasolina. comprar cartolina. 9 horas da noite. Na porta assim, mãe. 11h99 da noite. Cara, eu tive esse desespero que eu chorei, que eu vi na época, eu já tinha um WhatsApp. Todo mundo falava assim, gente, cartolina, trabalho de geografia. 11 de domingo, geografia era segunda-feira. Aí eu olhando pra minha mãe, procurando cartolina igual uma retardada pela casa pra ver se tinha alguma coisa e não tinha nada. E eu entrei em desespero. Eu não lembro o que Gente, aconteceu, eu não lembro se eu cara, passei. O que eu ia falar era, tipo assim... O que eu ia falar? O que eu ia falar era, tipo assim, antes da prova, que você falou dos 15 minutos. Cara, eu chegava... Minha prova começava, sei lá, 7h30. Eu chegava na escola 6h30. Pra eu me preparar mentalmente, Gente, entendeu? queria muito. Juro. Queria muito. E eu passava uma hora conversando com a minha amiga sobre nada. Nada a ver com Eu a fazia prova. isso também. Mas eu chegava antes e a gente ficava assim, meu Deus, o que vai cair, hein?
E essa aí, prova, hein? vamos revisar? Vamos revisar. Tenso. Cara, eu odiava ficar revisando antes da prova. Me dava uma ansiedade Nossa, não. absurda. Eu não gosto de revisar depois. E não, ou quando, tipo assim, você sai da prova e tá todo mundo assim, você marcou qual? Gente, eu passo Isso aí, reto. eu já vou embora. Eu passo reto, eu não falo nada. Saco. Eu começo a ficar assim, gente, o que isso vai adiantar? Só vai acabar com o meu dia. Já marquei. Então eu pego e vou Exato. embora. Eu odeio quando falam, o que você botou na 2 no final da Não prova? lembro. Ai, tchau, gente. Não tchau, lembro. obrigada. Gente, Até amanhã. minha casa. Tchau. Eu odeio isso, odeio. Eu odeio até hoje, quando fazem isso aqui na Quando faculdade. fazem eu isso Eu passo aqui. reto. Eu fico pego meu trem e vou fugindo. embora. Não me chame, não me perguntem. Não- o que eu coloquei não na falem de prova, Não prova. perguntem. A Rebeca chegando aqui. E aí, amiga, como é que é? Essa é diferente. A gente não passou com a mesma É prova. diferente. Cara, eu lembrei de uma situação agora que eles tinham que fazer um trabalho, tipo, super elaborado uma vez na escola. E aí eu descobri que o trabalho era pro dia seguinte. E eu não tinha feito nada. Aí eu faltei o dia seguinte. Amiga, mas você tá sabendo das coisas da escola? Segunda vez já que você não tá sabendo. Não, foram 2 vezes só, bem pontuais. Ah, tá. De resto, eu era organizada. Eu só faltava, mas eu era organizada. Aí eu descobri, tipo, sei lá, 10 horas da noite de uma segunda-feira e o trabalho era pra terça de manhã. Sim. Aí eu faltei, falei que eu tava doente. Já fiz isso Diva. também. Já fiz. E aí eu fiz na outra semana. Uhum. E aí foi Essa tática eu já fiz também. Eu fazia isso com prova. Segunda chamada, né? Segunda chamada, todas. Sim. Tipo, ai, não estudei Gente, eu o nunca suficiente. Aí eu falto. Eu fazia. faço segunda. Ah, Cara, mas é eu porque ia- desculpa, na minha escola do ensino médio não tinha segunda chamada. Era tipo assim, P3, sabe? Tipo, era uma recuperação. Uhum. Então você fazia recuperação. Aí era melhor não, entendeu? Eu evitava. Porque aí, sabe, eu não porque tinha você nota. Você não ia Exato. ter a recuperação. Sim, era só exato. essa. Eu nunca deixava pra fazer segunda chamada, porque eu ficava tipo assim, se eu for mal se eu for mal na segunda chamada, eu já caio na recuperação, já era. Exato. Mas se eu sou, tipo assim, fui mal nessa, eu posso fazer a segunda chamada. Tipo, lá na minha escola podia. Ah, podia? Tipo, se você foi mal, eles falavam assim, você quer fazer outra prova? Eles eram muito bacanas. Ih, gente, Então era tipo assim, gente. vocês querem fazer outra prova? Ainda mais no terceiro ano, que tipo assim, a sala inteira tava junto desde o sexto. E tava- Então os professores já tinham criado um apego com a Oh. gente. Então eles não deixavam a gente reprovar. Que Só bom. reprovava quem, tipo assim, zerava uma prova. Aí ele falava, aí não tem como eu te ajudar, né? Aí ficava de recuperação. Mas o resto, gente, eu lembro de um dia, assim, me orgulho, mas. Assim, eu tava muito mal em biologia. Eu tava, tipo assim, com a média 4 e, tipo, eu tinha que ficar com média 6 pra poder passar. Aí acabou tudo, gente. Tipo, eu já tinha feito a recuperação, não tinha ido bem na recuperação. Eu falei assim, vou ter que fazer alguma coisa. Gente, eu descobri que meu professor, ele amava uma caixa de bombom específica. Todo dia da semana, eu levei essa caixa de bombom e falava, Ai, Rebeca. eu comprei Ai, mais. Rebeca, Você suborno. quer? Aí ele falava assim, quero. Gente, depois eu passei com 6 cravado. Aí ele falou assim, eu arredondei. Aí eu fiz assim, você Ele arredondou arredondou de quanto? 4. Aí ele, eu arredondei uns 2. Aí eu, pontos ou décimos? Aí ele, os pontos, assim. Os 2 pontos. Gente, eu juro que eu cheguei em casa e falei assim, mãe, funcionou. Caraca, sua mãe não comprou. Minha mãe tava assim, compra uma caixa de bombom. Tanto que toda vez que eu tava meio mal na matéria dele, ele falava assim, e o bombom, Rebeca? Aí eu, vou trazer pra você. Gente, eu não A aceitava. Rebeca trazia na loja. Eu trazia e ainda falava assim que eu comprei um extra, você quer? Aí eu dava a caixa Gente, de bombom. qual era assim. o bombom? Ai, amiga, acho que era da Lacta. Acho que qualquer bombom, tipo assim, ele gostava Ele de bombom, gostava. ele adorava fazer assim, Ai, meu eu amo bombom jogar também. fora, fazer assim. Aí eu chegava toda Nossa, semana com a caixinha de bombom. Aí eu, toma, professor, comprei uma extra, pode ficar. E depois eu passava tranquilamente. Bem tranquilo. Vocês já Arrasou. choraram muito nota? Tipo, de Já. professor, tipo, dá mais um pontinho. Cara, eu Nossa. nunca chorei Não, eu nunca nota. chorei Ai, pra já professor. chorei, sim. Eu já chorei pra mim mesma. Eu mas chorei pra pro mim. professor, não. Mano, eu sempre detestei baba-ovo de professor, assim, sabe? Sabe, tipo, gente que fica Eu em tinha cima. vergonha. Que, tipo, nossa, eu não gostava, tipo, de ficar em cima e fingir que é amigo de professor, sabe? Porque não é. Eu, de É fato, uma relação, tipo, de hierarquia e tal. Então você tem que entender. Tipo, tudo bem que eles são legais e tal, mas, enfim, eu não gostava disso. E aí eu não chorava ponto por causa disso, assim. Ah, cara, eu acho que depende um pouco, porque eu tinha um relacionamento, assim, muito bom com os meus professores. É, Não, exato. eu também. Eu só não gostava de ficar em cima, sabe? Sabe aquela pessoa, tipo assim, o professor tá, sei lá, anotando coisa e ela vai lá, tipo, e aí, professor, como é que tá seu dia? Como é que foi seu dia? O que você fez? Não sei Ah, o eu quê. odeio. Eu detesto É, isso. gente. E a gente? Ai, E gente, a- mas eu também e, fofocava gente? a vida dos meus professores. Ai, Perguntava depende se o muito do professor professor, pegava né, tudo. gente? E aí, a sua filha? Como é que tá sua filha? Exato. Fala dela, hein? Meu professor ia pro pagode todo domingo. Aí, terça-feira, eu Eu chegava adorava perguntando pra saber. Meu adorava. professor botava Péricles na aula de química. É porque depende muito também do Muito professor, fam- né? Tem professor que bota muito É. aquela barreira. Tipo assim, não fala sim. comigo. Não, senão quando dá o pra professor vida ele bota pessoal, né? limite, eu não pergunto, não. Não, eu também não. Mas se ele é simpático, eu sempre quis saber. O meu professor paraninfo do ensino médio, a gente, tipo, construiu uma relação muito legal com ele durante o ano. Tanto que depois a gente fez uma surpresa, né, pra ele, pra falar que ele seria o paraninfo, né, perguntar se ele ia aceitar. E aí, no final do ano, ele falou que a gente podia usar a casa dele pra fazer um churrasco de despedida da Caraca. turma. Gente, eu achei aquilo o máximo. Que tudo. O máximo, a gente foi pra casa dele e ele organizou tudo. Ele falou assim:
eu só quero que cada um dê R$100 até dezembro. Aí, tipo, vocês se organizam. Se vocês quiserem dar, tipo, 50 num mês, 50 no outro, todo mundo R$100 até dezembro e vai ter tudo. Gente, ele comprou tudo. Ele fez, e a mulher dele era chefe de cozinha. Então, Ai, assim, que tudo. diva. Aí ele fez churrasco, comprou bebida, comprou tudo. Tudo, foi legal. tudo. Bom, gente, agora vamos pro momento Fica a Dica. E a dica de hoje tá com a Becca. Gente, se eu fosse dar uma dica, eu acho que, tipo assim, eu não falaria, ai, fica calma, tudo vai passar, é só uma fase, blá, blá, blá. Porque não adianta muito. Você tá cheio de trabalho, você tá todo sobrecarregado, isso não ajuda. Eu acho que o que eu falaria é, tipo assim, se organiza. Tenta, tipo assim, dar o seu melhor no trabalho, pra depois a sua consciência não ficar pesada, tipo, poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais. E é aquilo, no caso, final de período, são umas 2 semanas que você fica, assim, vivendo faculdade. Então, tipo assim, vive isso, surta no que você pode surtar, porque depois, no último dia de aula, você vai ficar muito aliviado por ter acabado. Então, assim, depois vale a pena. Então, surta no momento que tem que surtar, depois você relaxa e aproveita e se dá um mérito. É bom a gente sentir, né, o que a gente tá vivendo mesmo, e depois a gente só fica tranquilo. Bom, gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do Entre Divas com o tema Um Guia para você sobreviver ao final de período. Esse aqui é um podcast oferecido pela Rádio Uva, então já segue as nossas redes sociais, o nosso Insta, se inscreve aqui no canal também e segue a gente para ouvir mais bate-papos entre amigas, porque nenhuma experiência é individual. Um beijo e até a próxima. Tchau!